Assente-se, por favor. Queridos, hoje um domingo diferente, Dia dos Pais, né? A gente que é pai fica feliz que a gente já vem das comemorações desde a semana, né? Já recebi o meu presente antes. E hoje a gente esteve na casa do meu pai, em família. Isso é gratidão a Deus, porque ainda posso comemorar com meu pai ao longo da vida dele, né? Já está com 88 anos. E a gente agradece a Deus por isso. Esse final de semana também, essa canção aqui que acabaram de cantar, Agnus Dei, o nome da canção, do cantor Michael W. Smith. E a gente teve o prazer de estar lá em Balneário Camboriú, ele estava lá esse final de semana. E poucas vezes ele esteve no Brasil, ele tem 66 anos de idade. E quem conhece sabe que a maioria das canções que nós cantamos aqui são traduzidas do inglês para o português. E o Senhor deu a ele, o Senhor ministrou no coração dele. E a gente vê que na pessoa dele, ao falar, ao receber as perguntas das pessoas lá, ele entendia que nada era dele, tudo era para o Senhor. Que toda a honra e glória era do Senhor e nada era dele. Então a gente entende que o Senhor sabe para quem dá. E eu falei para a irmã Esther, estava com a gente, estava eu e a minha esposa. Até fiz um convite de última hora para o grupo de louvor. Vocês vão ser agraciados, vocês podem vir. Está liberado para vocês aqui. Só que o pessoal já tinha se programado e eu acho que foi difícil. Foi muito de última hora. Mas a gente foi abençoado. E essa canção é uma das canções a canção mais conhecida dele. E vocês cantando aqui, né? A gente sente a glória de Deus, né? Porque é uma melodia que é inspirada pelo Senhor. Assim como a palavra que a gente vai ler agora. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Eu confesso que eu estava ouvindo uma canção e o Senhor, eu fiquei ali meditando na canção e fui cheio do Espírito pelaquela canção. Eu senti o Espírito Santo falar comigo e eu entendi que eu precisava falar sobre algo referente que é possível ir além. Eu posso ir além. Nós podemos ir além. E o Senhor me levou a um texto que eu pensei, meu Deus, mas o que tem a ver esse texto com isso? E ao decorrer do texto, eu começo a entender. Eu quero ler com você que fala assim a palavra de Deus. E sucedeu, pois, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas, entre outras traduções, tenda. Então Natã, o profeta, disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para eu morar. Porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes onde eu andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosse chefe do povo de Israel. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai, ao qual tu já ministraste ao meu coração. Senhor, que tu venhas a falar com a tua igreja. Já sentimos, Senhor, o teu toque, o teu mover, o teu espírito, Senhor, pairando sobre este lugar. A tua graça, Senhor, já foi derramada, já está nos nossos corações. Pai, nos toca, que a tua palavra venha nos mostrar o que tu queres falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Deus. E graças
te dou. Amém. Queridos, quando a gente olha aqui, quando a gente fala de Davi, a gente fala de um homem segundo o coração de Deus. E a gente sempre carrega isso falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora os seus pecados terem sido graves ao decorrer da sua caminhada, a gente vê que Davi tem um coração totalmente diferente. Um coração voltado ao Senhor. E esse versículo 7 fala assim: agora, pois, dirás ao meu servo, o profeta, Deus falando ao profeta, vai e diz para ele: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosse chefe do povo de Israel. Quando nós vimos isso, nós entendemos que lá no começo que Davi se propõe a fazer um lugar para o Senhor, uma casa que ele entendia, meu Deus, eu sendo rei, estou aqui habitando num palácio, numa casa. E a arca, a presença está lá debaixo de uma tenda. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo diferente para a presença. Eu quero construir um templo. Eu quero fazer algo grandioso. E daí, o profeta, entendendo que, poxa, tudo que Davi fez até aqui, o Senhor estava com ele. Ele foi lá e trouxe a arca para Jerusalém. E tudo deu certo. Então faz o que está no teu coração. Às vezes, queridos, o profeta também erra. Quando ele não consulta a Deus, ele erra. E muitas pessoas ao longo da caminhada preferem entre ouvir a verdadeira palavra de Deus, que é abrir a Bíblia Sagrada e ler e esperar que o Senhor fale com ele prefere buscar nos profetas, buscar nas profecias, nas revelações, sendo que a palavra está aqui, é só abrir que o Senhor vai falar contigo. E muitas vezes o profeta fala, não aquilo que Deus falou, mas ele vai além e fala da carne. Ele fala pelo seu achismo. Ele olha para ti e acha que tu, não, é de Deus, faz. Mas à noite o Senhor vem para o profeta e diz, não, vai lá e fala para ele que ele não vai edificar a casa para mim, não. Eu não pedi. Quem falou que eu pedi? Quando essa mensagem chega a Davi, eu acho que chega como um balde de água fria. Um balde de gelo, né? Propenso, coração cheio, eu vou construir, eu tenho como construir. Eu tenho como honrar o Senhor. Eu posso fazer algo grande para o Senhor. Mas será que o Senhor quer que tu faça esse algo grande? Ou quer que tu faças o que realmente está no coração dEle? Às vezes nós nos antecipamos em querer fazer a mais, mas o Senhor tem um tempo, tem algo projetado para mim e para a tua vida que nós não entendemos ainda. E Ele propõe no seu coração. Lá em 1 Crônicas 22, 19, o próprio Davi fala e ele entende que ele havia derramado muito sangue. E o Senhor não queria que ele... E talvez foi ele coloca como sendo que esse é o motivo ao qual o Senhor não deixou. O Senhor mandou eu guerrear. O Senhor mandou eu guerrear. E o Senhor tinha estabelecido já, Ele fala lá, eu habitei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, e aqui está a foto do tabernáculo, o local aqui onde é que era feito o sacrifício, aqui eles se lavavam ali, e aqui eles entravam e aqui era dividido, né? Os profetas ficavam só naquela parte inicial do tabernáculo, mas aqui no final ficava uma cortina que dividia, e lá dentro só entrava o sumo sacerdote, só entrava de uma vez por ano lá diante da arca, para que
povo pagasse os seus pecados de um sangue derramado aqui. E o Senhor tinha estabelecido isso. Êxodo 25, 8, 9 fala assim: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. São vários, eu acho que desde o capítulo 19 de Êxodo até 33, 34, 35 ali, fala do que, como seria feito o tabernáculo. O Senhor dá o desenho, Ele diz exatamente: olha, vocês vão levar, e aonde vocês parar, vocês vão montar esse tabernáculo. Ou seja, a presença andava com o povo. A presença andava com o povo, só que hoje ela anda dentro de nós. Não precisamos carregar a presença, ela já está dentro de nós, nós carregamos mais dentro de nós. Êxodo 27, verso 20 fala assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor. Do entardecer até amanhã, e este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. O Senhor disse a Davi: já está estabelecido. Esse fogo não vai se apagar, ele vai ficar aqui dentro ardendo, mas tem uma geração só que vai entrar lá. Arão, e quando eu olho Arão, eu penso, o Senhor fala para Moisés lá no Monte Sinai. Quando ele está descendo aqui, nos primeiros 40 dias que ele desce, o povo já se corrompeu. E Arão não aguentou a pressão e fez um bezerro de ouro. O Senhor se revolta contra o povo, mas só que a palavra dele fica. Ele tinha definido que através da linhagem de Arão ele poderia ter se irado com Arão, mas não. Ele manteve a palavra. Porque o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa, ou melhor. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Palavra do Senhor é palavra do Senhor. Ele não volta atrás. Aqui eu vejo claramente que quando o Senhor estabelece algo, Ele falou ao teu respeito, está falado. Quando Ele tira Davi, Ele está falando para Davi: ei, já parasse para analisar de onde eu te tirei? Já parasse para analisar de onde eu te tirei? Tu estavas lá, cuidando de ovelha. Eu te tirei do anonimato. O Senhor nos tirou da onde? Você já parou para pensar da onde o Senhor te tirou e onde Ele tem te colocado? Na vida sem propósito que você tinha, na forma que você andava cegamente, como mais um no meio da multidão, uma vida sem sentido, e o Senhor te trouxe aqui, te colocou no meio do povo dEle, estabeleceu na tua vida um propósito, te deu uma direção, te deu um caminho, trouxe você para a vontade dEle. Está sendo doído muitas vezes? Está. Mas o Senhor está te moldando, Ele está te preparando para algo muito maior, que Ele já falou ao teu respeito. Da onde você foi tirado, não pode ser parâmetro para onde Deus quer te fazer chegar. Ou seja, a gente às vezes olha assim, se eu olhar da onde eu vim, e olhar para onde eu quero chegar, e ficar preso no passado, eu não vou chegar nunca lá. Quando o Senhor te tirou, você tem que esquecer, e você tem que caminhar. O passado ficou para trás. O Senhor lembra Davi. Ele está dizendo assim: ei, tu eras o quê? Pastor de ovelhas. Tu era pastor. Tu cuidava das ovelhas. Agora eu te coloquei na frente de um povo, tu está liderando um povo.
Não te preocupa em fazer habitação aqui, esquece. Eu não te chamei para construir templo, esse não é o teu propósito. O Senhor nos chamou para ir avante, para ir além, para buscar algo muito maior do que nós construirmos tesouros nesse lugar, na terra. O Senhor vai prover para nós, eu tenho certeza que Ele vai prover, mas isso não deve ser o objetivo nosso. E o que a gente vê em Davi quando ele é chamado? Samuel está decepcionado, né? Porque ele tinha consagrado a Saul como rei. E o Senhor disse, ó, chegou para Saul. E Samuel até fica meio assim, começa a querer dar uma segurada e querendo, digamos que, ó Senhor, o que eu faço agora, né? Tipo, ele foi consagrado por ti, eu gosto dele. Samuel, deu para Saul. Vai lá na casa de Jessé e unja Davi. Ou melhor, unge o filho. Chega lá e Samuel olha lá, passa todos os filhos. E ele pergunta se tem mais algum. E daí tinham lá, Davizinho, lá atrás das ovelhinhas, desprezado. O Senhor chama ele. E ele é ungido. Porque o Senhor não olha o exterior, a aparência, Ele olha o coração. Nós sabemos disso. Nós já cansamos de ouvir esse relato. E Davi tem a certeza de que ele crê. Ele tem a certeza da fé dele. Quando ele chega diante do gigante, ele fica indignado. O gigante filisteu lá afrontando o povo. Dias e dias lá, 40 dias lá afrontando o povo. Ele diz assim, ó, poxa, que é esse incircunciso aí? Pequenininho, franzino. Mas ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Você tem sentido a força que vem do Senhor na sua vida? Essa força que tem que nos mover, essa certeza que tem que nos mover, diante da dificuldade, diante do gigante. 1 Samuel 24 fala que, eu estou falando de algumas atribuições, de algumas coisas que fazem de Davi algo diferente. Uma pessoa diferente diante de Deus, uma pessoa diferente, colocando nós aqui em comparação com ele. Por que ele é segundo o coração de Deus? 1 Samuel 24 vai falar que ele não toca no ungido do Senhor. Quando Davi está escondido numa caverna, e Saul ainda rei, já não tinha mais a vontade do Senhor sobre ele, a unção já não estava mais sobre ele, mas ele ainda tinha coroa. Ele tinha coroa, mas não tinha unção. Davi tinha a unção, mas não tinha coroa. Não importa o cargo, não importa a tua posição, importa o que você tem. E quando ele está lá escondido com o seu grande grupo, Davi na caverna, entra Saul, vem da perseguição dos filisteus e entra na caverna para fazer as suas necessidades. Daí eles falam, olha aí, ó, quem está aí? Deus colocou na tua mão, vai lá e resolve esse problema. Davi vai por trás dele, sem ele ver. Ele está numa posição bem complicada. Davi só corta um pedacinho do manto dele. E engraçado que quando ele corta esse manto, ele sente pesaroso no seu coração, por ter tocado no ungido do Senhor. O Senhor havia ungido, e ele não se sentia confortável em tocar no manto do Senhor, no manto de Saul. Então essa diferença em que a gente vê em Davi, ele poderia ter matado Saul e simplesmente já resolvido o problema ali. Ele teve toda a oportunidade, mas não. Porque ele entendia que não era o momento, não era
ele que teria que fazer, mas era o Senhor que teria que fazer por ele, e muitas das vezes nós nos atropelamos porque queremos fazer aquilo que é para o Senhor fazer. Ele chora com os que choram. Quando Jonatas, o seu amigo, morre, quando Saul morre na guerra, ele chora. Quando Abner morre também, alguém que ele tinha feito o acordo, morre de forma covarde, e ele também lamenta. Quando ele assume o poder, ele lembra da presença do Senhor. Quando ele assume o poder, ele lembra da presença de Deus, e aí a diferença. Quando a gente às vezes assume uma posição, a gente esquece quem nos colocou ali. E a primeira coisa que ele faz é buscar a presença e trazer para Israel. Ele não quer andar fora da presença. Ele se alegra com a presença, ele faz a presença ser adorada. E quando ele lembra das promessas e palavras que ele havia feito, às vezes a gente lá atrás fala coisas, eu vou fazer isso. Quando o Senhor me der, eu vou fazer isso. Quando o Senhor te dá, tu te esquece. Quando o Senhor te dá, tu vira as costas e vive a tua vida e esquece daquele propósito que tu fez no momento da dificuldade. Ele faz um propósito com Jonatas de cuidar da família dele. E quando ele se lembra, tem alguém da casa de Saul vivo ainda, eles falam de Mefibosete, já falei aqui. E vai lá e busca o filho dele, o filho de Jonatas aleijado, e coloca à mesa. Ou seja, Davi carrega algumas características diferentes que o fazem segundo o coração de Deus. E a maior dela, de conhecer o Senhor como Ele é. E dizer assim: Senhor, não retires de mim a Tua presença. Não retire de mim o Teu Espírito. Nós entendemos que Davi, ele peca grandemente, ele peca de uma forma brutal. No momento de guerra, em que era para estar na guerra, ele vai lá e praticamente rouba a mulher de um dos soldados. Eu estou só resumindo aqui. E ela engravida e ele cobre o seu pecado com mais um pecado, e isso é um problema, que mentira gera mentira, e a gente vai gerando mentira para cobrir a mentira, e se torna um poço sem fundo. Então a gente tem que cuidar com as nossas atitudes. E ontem eu falei, precisamos orar pelas nossas escolhas, para não precisar orar pelo resultado errado delas. Para não precisar orar pelas consequências. Ele não vigia, ele erra. E agora ele está tentando cobrir o seu erro e coloca o rapaz lá na linha de batalha para morrer, e ele morre, praticamente ele assassina. E Davi fala lá no Salmo 51, 10, 11, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Ele consegue entender tudo que ele fez errado, mas ele consegue se arrepender. Em Atos 13, 22, da pregação de Paulo, ele fala assim: e tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tem uma canção que fala assim, vocês não conhecem, mas essa canção, eu estava ouvindo essa canção e eu me recordei dela, que ela fala assim: a ti, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou, me rendo a ti,
o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou, me entrego. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifícios a Ti, e quero que coordenes meu caminhar, que eu sempre viva em Tua vontade. Nós vamos chegar lá ainda. Eu quero que governes a minha vida. Será que a gente tem trazido isso para nós? Senhor, eu quero que Tu governes a minha vida. O que quer dizer limite? É a linha real ou imaginária que delimita ou separa um território de outro, é uma fronteira. É uma marca a partir da qual não se pode continuar. É um valor determinado e fixo a partir de qual uma grandeza variável consegue se aproximar, mas nunca poderá atingir, ou seja, há um limite. Mas eu e você podemos ir além desse limite em Deus. O Senhor quer que nós vençamos os nossos limites. E a gente carrega ao longo da nossa vida muitas limitações que a gente traz de insegurança. Jacó, em Gênesis 32, 22, 32, ele chega numa situação no vale de Jaboque que ele tinha que enfrentar Esaú, alguém que ele tinha enganado. Ele fica meio receoso, manda todo mundo passar e ele pensa assim: agora eu vou ter que ir além. E ele vai e luta com Deus. Ele luta com um anjo que na verdade é Deus. A ponto de, quando ele começa a prevalecer, o anjo vai lá e toca na sua coxa e coloca uma marca. Jacó, não são as tuas forças, não é o teu equilíbrio, a tua força que vai vencer a guerra, que vai vencer, mas sou eu que vou vencer por ti. Pastor Fábio pregou aqui sobre José na quarta-feira. Quanta rejeição carregou no seu coração José. Ele tinha sonhos, e por conta dos seus sonhos, a inveja, ele é jogado num poço, é vendido. Mas o Senhor, e ele se mantém firme. Pastor Fábio falou aqui sobre a firmeza, o caráter de se manter firme em meio às adversidades, às situações, às provações, às provocações, às tentações. Ele se manteve firme, a ponto de o Senhor honrá-lo e colocá-lo como governador do Egito. E lá próximo dos 39 anos de idade, ele vê os seus irmãos, e a palavra fala que em Gênesis 45, do 1 a 14, eu não tenho tempo para ler, mas ele chora, ele manda todo mundo sair, fica com seus irmãos, e ele chora compulsivamente a ponto de todo o palácio ouvir. Porque ele entende que tudo aquilo que ele havia passado, aquela rejeição que ele havia carregado, havia um propósito. Havia um propósito do Senhor para salvar toda uma nação. Ele entendeu e diz assim: ei, eu sou José, o irmão, aquele que vocês venderam, mas não fique pesaroso por mim, não chore por mim não, porque havia um propósito de Deus. Eu tinha que vir antes, preparar, para que vocês não passassem e morressem de fome lá. Havia um propósito.
Diante daquela rejeição que ele carregava, havia um propósito. Talvez você foi rejeitado. Talvez você carregue uma rejeição, mas esqueça isso. Existe um propósito na tua vida muito maior do que a rejeição que você carregou. O próprio Davi, ele sofre decepções. Ele havia matado o gigante, tinha lutado, e de repente ele está sendo perseguido por Saul. Se decepciona grandemente. A decepção, quantos de nós não se decepcionou com pessoas? Quanto de nós não apostou em pessoas e se decepcionou ao longo da vida? Usaram da nossa inocência, usaram da nossa amizade, fizeram-nos de bobo, de trouxa, né? Mas o Senhor vai transformar essa decepção em vitória na tua vida. Mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. É difícil? Claro que é. Diante do medo, da depressão, Elias, pressionado, já tinha dizimado lá os profetas de Baal. Quando ele sabe que Jezabel ia perseguir ele, ele se manda. E ele entra em um parafuso. Não como esse avião entrou aí esse final de semana, uma tragédia, uma tristeza. Temos que orar por essas famílias. Meu Deus, né? Tanta tristeza. E ele entra num parafuso emocional, entra em depressão e se esconde. Além das pressões, quanta pressão que a gente serve. Tu é cristão? Então ora aí. Tu é cristão? Ora pelo teu Deus, né? O próprio Jesus lá sofrendo diante dos ladrões lá, diante dos 2 ladrões da cruz lá. Um deles diz assim, ó: tu não é o Todo-Poderoso? Salva-te a ti mesmo aí, tira nós daqui, né? Daniel não ficou pressionado. Fizeram um decreto lá para que ele não orasse. Mas ele se dobra diante do Senhor. Não importava a cova dos leões. Ele tinha certeza em quem ele cria. Diante das dúvidas, quanta dúvida tem assolado o nosso coração para saber: Senhor, será que tu estás comigo? Olha, tanta provação, tanta dificuldade, será que tu estás comigo? Será que eu consigo ir além dessas dúvidas? Jeremias e Lamentações 3:21, diante de tudo que o Senhor tinha falado, tanta coisa queria acontecer com Israel, ele fala assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer, porque tu falaste ao meu respeito lá atrás. Tu falaste para Abraão, tu falaste para Isaac, tu falaste para Jacó. Eu quero trazer à memória isso sim, isso me dá esperança. Não esqueça, não desanime diante das dificuldades, diante das provações. Você pode ir além. Além das nossas forças. Quando Sansão se vê cego, ele pede uma chance para o Senhor. Dentro do templo de Dagon, todo mundo ali, ele diz: Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez. E ele derruba as colunas e o templo cai e mata todo mundo. Ele pediu uma chance para o Senhor diante do seu pecado. O Senhor restaurou a força para ele. Isaías 40 fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o nosso Senhor, aquele que renova as nossas forças. Queridos, eu tenho que agilizar, só quero finalizar aqui rapidinho. O que nos faz diferente é a forma que agimos quando estamos na presença.
O que nos faz diferentes é a forma que nós agimos quando nós estamos diante do Senhor, diante da glória de Deus. Isso que nos faz diferente um dos outros. É a forma que nós chegamos diante do Senhor. Em Lucas 10, 38, 42, para finalizar aqui, eu quero que você abra comigo Lucas 10, 38, 42. Eu quero ler com você. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diante de Jesus, ela não perdeu a oportunidade de ir além. Ela ficou aos pés do Senhor. Ela queria absorver tudo que o Mestre tinha para lhe dar. Não esperar, não estava preocupada com os afazeres, não estava preocupada com o que tinha ao redor. Eu vou fazer depois. Depois eu varro a casa, depois eu lavo a louça, mas eu vou aproveitar esse momento, é único. E Marta estava atribulada, porque estava vendo a irmã ali aos pés de Cristo. Irmão, não se atribule, não fique perplexo quando teu irmão está adorando, deixa ele adorar. Vai no embalo, adora com ele. Da mesma forma, em Lucas 7, 36, 48, nós vimos a pecadora que ungiu os pés do Senhor. O Senhor foi convidado a entrar na casa de Simão, um conhecedor da lei, um fariseu. Recebeu o Senhor. E aquela mulher chegou fora de protocolo, entra por trás e derrama, lava os pés do Senhor com o que ela tinha de melhor, seca com seus cabelos, se derrama na presença do Senhor. Ela vai além do protocolo, ela vai além, e eu quero perguntar a você, o que falta para eu e você ir além? O que falta para eu e você ir além? Meu Deus. Foi falado aqui, o cego de Jericó, ele anunciou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava falando, Jesus, filho de Davi, por que isso? Verso 8, do mesmo capítulo que nós estávamos vendo. Deus falando com Davi, estive contigo por toda parte, por onde foste, diante de ti, exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade debilitarão contra os dantes. E deste dia em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Agora o Senhor vem para Davi e diz assim, eu vou edificar uma casa, mas não é a casa que tu queres edificar para mim. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, quando tu não estiverem mais aqui, para irem aos teus pais, suscitarei da tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. De quem ele está falando? Jesus. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Davi queria fazer uma casa, o Senhor estava preparando algo além para ele. Davi, eu te tirei de lá, tem um propósito, mas o propósito contigo é muito maior. Através de ti eu vou edificar uma casa eterna para sempre.
Profecia de Amós fala assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. O Senhor está falando que Ele já restabeleceu através de Jesus. Ele já estabeleceu, já houve um descendente. É possível ir além. É possível ir além. O que nos falta para ir além? Não existe mais o véu. Quando o Senhor acende, quando Ele diz assim: está consumado, tetelestai, ou seja, está pago o preço, está tudo certo. Rasga-se o véu de alto a baixo, e não tem mais ligação entre... Não precisa mais, a ligação é direta agora. É só entrar no seu quarto, fechar a porta e falar diretamente com Ele. Não tem mais protocolo, não tem mais religiosidade, nós cantamos aqui, Ele é nosso Pai. A presença habita em nós. A casa está edificada em nós carregamos a presença. O que está nos faltando para ir além? Eu te pergunto, o que falta para a gente ir além? O Senhor tem muito mais para nós, assim como Ele tinha para Davi, Ele tem muito mais. Basta eu e você querermos. Se você pudesse pôr de pé.